E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você aprende mais sobre como entender as movimentações do gráfico, para que você saiba fazer uma entrada, seja ela de compra ou seja ela de venda, na melhor oportunidade do gráfico. Você que está chegando, você é muito bem-vindo, já vai se inscrevendo no canal, já vai ativando o sininho de notificações. Aqui você aprende análise gráfica, você aprende a analisar o gráfico, você aprende a entender o gráfico de uma forma correta, para que você saiba as melhores oportunidades de entrada. Seja no suporte, seja na resistência. Como agora aqui, ó. O que o Cadu fez aqui? Eu sei até onde o preço pode ir. Olha só o movimento do gráfico. Eu sei até onde o preço pode ir. Qual é a perspectiva de movimentação? Você viu que eu fiz essa marcação aqui? A minha perspectiva de marcação é o preço chegar ali. Tá lá. Fechou. Olha que entrada linda. Qual a perspectiva de eu trabalhar a tendência? Ah, professor, aqui tem uma resistência. Deixa eu pegar uma. Isso aqui é melhor para mostrar para vocês. Ah, professor, aqui tem uma resistência. Sim, a resistência que vai ser rompida. Ah, aqui tem uma resistência. Opa! Então o gráfico sai tanto aqui, ó, deste ponto em busca de o quê? De uma resistência. Quando eu chego nesse gráfico e vejo esse movimento fortíssimo do mercado. Então, qual a minha expectativa dentro deste contexto gráfico? Eu sei até onde o gráfico pode ir. Esta linha que eu tracei aqui para você, ó, ou seja, essa região, é onde eu sei que o gráfico poderia corrigir. Poderia. A perspectiva aqui é que o gráfico rompa a região ou faça um falso rompimento. E foi o que ele fez, né? Então, quando você consegue analisar o gráfico, você consegue ter esse entendimento. Tanto é ó, que ele foi lá em cima, buscou essa região e agora ele fez uma pequena correção. Simples, né, pessoal? Você aprender a entender até onde pode ir uma tendência e como o gráfico está trabalhando é maravilhoso. Por isso que aqui você aprende a interpretar o gráfico, aprende a saber ler o gráfico, aprende a saber como operar um suporte de resistência, como operar uma tendência, entender as regiões do gráfico, as melhores regiões de compra, as melhores regiões de venda, assim como na aplicação de um padrão de vela. Em relação a isso, por exemplo, eu deixo aqui ó, um e-book inteiramente grátis para você baixar e estudar. São 36 páginas sobre padrões de vela, que eu acho os 16 melhores padrões de velas para operar. Para baixar é simples, é só vir aqui nos links do meu canal, né, os links oficiais. Aqui você tem o link de acesso ao treinamento, você tem o meu Telegram, que é onde você vai baixar o e-book, você tem o meu Instagram e você tem aqui o meu WhatsApp. Assim como também abaixo de cada videoaula você encontra esses links, tá bom? Então, acessando ali, você tem acesso ao meu Instagram, por exemplo, ao meu Telegram também. No Telegram, a hora que você abrir, ó, vai aparecer aqui, ó, mensagem fixada, você vai clicar sobre ela, vai abrir dois links. E nesses links você pode baixar o e-book inteiramente grátis, tá bom? Aqui, por exemplo, ó, você vê resultados de alunos. Olha que imagem linda, ó, foi um aluno postando aqui os saques que ele fez. Esse aqui é o Nicolas, ó, falando, ó, do dia 21 para cá, quase R$1.000, e aí ele vai explicando, segue firme nos estudos, fazendo os trades. Deus abençoe também, Nicolas. Meus parabéns. Aqui a Poliana, ó, mais um dia de meta batida, mais 4 entradas, mais 4 gains, mais um saque. A Poliana também indo muito bem, entendeu o que é o gráfico, já está consistente, está se mantendo no mercado muito bem. Isso que ela começou agora, tá? Isso aqui é o Will, ó. O Will operou o mercado aberto, depois operou o OTC também, ó. Tanto é que ele fala aqui, ó, segundo turno, na total calma. Por que total calma? Porque sabe o que está fazendo, né? Aqui é o Pedro, ó, batendo meta, lindo, lucro no bolso. Alessandro batendo meta também. Rosivaldo aqui batendo meta. Aula que eu subo para o canal do YouTube.
A Adriana aqui, ó, batendo meta. O Wagner batendo meta. Ó, o Wagner operando em M5, M15, não importa qual time de execução. Aqui o aluno misterioso também batendo meta, em uma entrada só, coisa linda. E assim por diante, tá, pessoal? Marcela aqui batendo meta, Will aqui pela manhã, Gilson batendo meta. Aqui, ó, um videozinho do Helder batendo meta e assim por diante. Então entra aqui, baixa o seu e-book, acompanhe os alunos. Qualquer dúvida também, além do meu WhatsApp, você pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram. Pode mandar uma mensagem, link de acesso ao treinamento. Lembrando que ainda está com 60% de desconto, pessoal. Então aproveite, né? Eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga, bem acessível mesmo para você que realmente quer aprender o gráfico, tá bom? Então vamos voltar aqui no gráfico. Vamos ver o que ele tem a nos oferecer. Então, primeira entrada aqui, ó, continuação de tendência, Euro-GBP, continua na tendência. Vamos ver o próximo ativo que nós temos aqui, o USD-JPY. Ó, o USD-JPY, ele tem uma região aqui bem interessante, ó. Ele tem essa região que ele já fez este movimento, tem essa região que ele fez este movimento, porém ele tem região aqui, deixa eu dar uma olhada, ver se ele consegue fazer movimentação. Ele está meio que travado aqui nessa região, né? Deixa eu ver se ele desce mais um, vamos ver, torcer para ele descer mais um, ó, para que ele venha pelo menos aqui, ó, tá? Que ele venha pelo menos aqui nessa região. Pessoal, hoje é sexta-feira, né? Além de ser sexta-feira, tem uma coisa muito importante. É o primeiro dia do mês de dezembro. Ah, Cadu, o que significa isso? Que significa que é um dia de transição do mercado, né? Fechamento de mês com o início de um novo mês. Geralmente, grandes instituições bancárias, cambiais, elas ficam fora de algumas sextas-feiras do mês. E quando é primeiro dia do mês assim também, geralmente elas fazem seus balanços, né? Do último dia ao primeiro dia do mês. Então o gráfico ele pode apresentar um pouco, às vezes, falta de lógica, por falta de liquidez. Tá lá, ó, entrada linda, volatilidade. Mas tudo isso é questão de conhecimento técnico. Quem está no treinamento, quem acompanha o canal aqui, sabe o que eu estou dizendo, ó. E é simples, pessoal, ó, dá uma olhada. Olha aqui, o que que eu fiz? Gráfico sai de região, né? Aqui é uma região de suporte. Gráfico faz o quê? Região de resistência. Gráfico faz região de resistência, deixa padrão. Existe o próximo suporte que o gráfico pode caminhar. O que que o Cadu faz com ele? Padrão de vela, opa, padrão de vela, entrada linda, continuando o movimento. Simples, né? Simples. Essa simplicidade de como analisar o suporte e resistência, essa simplicidade de você tornar a análise gráfica simples, você também pode ter. Desde que você aprenda um método onde você, passo a passo, aprenda de forma clara. É uma construção pessoal em relação às técnicas da análise gráfica. No gráfico, pessoal, não adianta você trazer emoção aqui. Ah, briguei com o cachorro logo pela manhã que acordei, aí eu venho para o gráfico. Aí você está emocionalmente abalado porque você brigou com o cachorro. Você vai chegar aqui e vai querer descontar no mercado. O mercado ele é racional. Então, não adianta você pensar assim, ah, ele fez esse candle aqui, ó, aqui ele já vai descer, e você vende e ele não vende. Você tem que estudar todos os setores do gráfico, desde contexto, região, tendências, padrões de vela, fluxo do mercado. Quando tudo isso estiver encaixado dentro de um contexto lógico, é a hora que você faz a sua entrada. E isso nós aprendemos tudo no treinamento, tá? Tudo isso nós aprendemos no treinamento. Esse passo a passo, para que você saiba como operar o suporte e resistência de forma correta, para que você saiba como operar uma tendência de forma correta. Então, aprender a saber ler o gráfico e operar uma tendência, suporte e resistência de forma correta é para as pessoas que realmente se dedicam e se aprimoram nos estudos. Assim, você vai conseguir desenvolver em você mesmo a autocapacidade de entendimento gráfico. E isso é um processo pessoal, entendeu? Aprender a saber ler o gráfico para operar tendência e suporte e resistência.
porque elas andam juntos, tá? São técnicas que andam juntos. Por exemplo, aqui, ó, em EuroGBP. O que eu fiz aqui em EuroGBP? Eu operei tendência, ó, seguindo tendência. Ah, mas eu só olhei tendência? Não, pessoal. Estou olhando resistência aqui, estou olhando suporte aqui. Eu estou olhando as resistências e suporte do gráfico para entender a tendência. O SDJPY. Ah, Cadu, você operou tendência aqui, ó. Sim, mas eu estou vendo resistência aqui, estou vendo suporte aqui, estou vendo suporte aqui. Para eu operar a tendência, eu preciso também ver suporte e resistência. Eu preciso ver os padrões de vela. Eu preciso ver o fluxo do volume do mercado. Eu preciso ver o contexto de como ele está trabalhando, definir regiões. Então, é um contexto de técnicas que você pode aprender, é claro. É um método, é um passo a passo, onde você aprende de forma correta, desde que você se dedique, é claro, né, aos estudos. Eu posso trazer o melhor material do mundo. No treinamento, não é por nada não, pessoal, mas quem está no treinamento, muitos falam que nunca viu na vida aquilo que eles veem como aula. Eu trago mastigadinho tudo que você precisa. Ou seja, tecnicamente você vai ter resultados. Agora depende de você também, né? Depende de como você assimila o material, de como você faz os seus exercícios de fixação, como é que você se comporta diante do gráfico. Isso precisa também ter a sua parte nesta trajetória. O suporte eu dou para todos os alunos que perguntam, eu corrijo os diários de trade, eu aconselho no que é melhor fazer, eu faço tudo possível dentro do contexto de conteúdo que eu ensino. Agora, o aluno tem que fazer a parte dele também, né? Conseguiu entender? E é assim que funciona o crescimento pessoal de cada um. Por isso ali até no canal do Telegram ou no Instagram, você me seguindo, você vê as postagens que eu posto de cada aluno, você vê o crescimento pessoal de cada um. Não tem como não melhorar. Não tem como. É só querer, tá bom? Vamos para um outro ativo aqui, ó, EURUSD. EURUSD. Ó, vou pegar ele aqui, vou pegar esse ativo aqui. Eu só esqueci de ver o tempo. Ah, eu bati a mão na escrivaninha aqui. Eu só esqueci de ver o tempo. Eu acho que eu peguei com um tempo de expiração um pouco maior. Mas vamos lá. Acredito que a gente consiga ter um êxito aqui nessa entrada. Tá bom? Ó. Perspectiva de movimentação do gráfico. Gráfico sai de região de resistência. Vamos aguardar, né? Eu não me recordo o tempo ali mesmo. Eu acho que eu peguei dentro do tempo, eu só entrei um pouco adiantado, né? Mas tudo bem. Então vamos lá para as perspectivas de suporte e resistência? Vamos lá. Esses dias até uma pessoa me mostrou, falou assim, eu uso aqui, ó, um indicador que me mostra todo o suporte e resistência do gráfico. E ele vai mostrando para mim todo o suporte e resistência. Que maravilha, né? Aí eu perguntei, se é lucrativo e consistente? Não. Tá lá, pessoal, ó, tá lá. Entrada linda, né? Deixa eu contar essa história. Enquanto eu fecho o ativo aqui, ó, pra gente trabalhar essa explicação. Esses dias, né, um seguidor do YouTube mandou para mim uma imagem e falou assim, olha, eu uso esse indicador, sei lá, um negócio lá que ele usa que vai mostrando tudo quanto é suporte e resistência. Então, o gráfico dele vai ficando assim, ó. Aqui tem, aqui também tem, aqui tem, vai formando assim, ó, vai fazendo isso aqui. Aí ele falou assim, olha, eu uso isso porque isso facilita. Aí tinha mais aqui assim, ó, tinha uma média móvel aqui, tinha outra cruzando assim e tinha outra média móvel passando aqui. O gráfico estava assim, ó, eu uso isso, eu uso aquilo, porque isso me ajuda a ver isso, me ajuda a ver aquilo, tal. Aí ele falou assim, o que você acha? Falou para mim. Aí eu falei assim, escuta, você é consistente desta forma como você opera, com o auxílio desses indicadores? Aí ele falou, não. Poxa, então por que pergunta para mim o que eu acho? Se ele não é consistente, é óbvio que tudo isso atrapalha ele. Porque o que acontece, pessoal? Suporte e resistência é algo simples. Se você for olhar para o gráfico, a todo momento, se você for olhar aqui, ó, aqui tem suporte e resistência, aqui tem suporte e resistência, aqui tem suporte e resistência, 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 suporte e resistência. Ó, tudo isso aqui é suporte e resistência. Conseguiu entender? Tudo isso é suporte e resistência.
Ah, ó, aqui tem tendência, 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 aqui também tem, aqui tem tendência, aqui é tendência, aqui também é, aqui também é. Dentro de uma micro tendência assim, você tem outra tendência assim. Dentro dessa outra micro tendência, você tem outra micro tendência. E dentro dessa micro tendência, você tem outra, deixa eu ver uma outra cor, outra micro tendência. Pessoal, pensa bem. Se eu tenho um candle aqui, ó, de 1 minuto, você não vê lá que tem gráficos de 15 segundos, de 10 segundos e assim por diante? Então, dentro desse outro minuto, tem várias tendências acontecendo lá dentro do tempo específico. Por isso que o gráfico é fractal. Oh, meu Deus! Então, vamos lá. O que a gente faz na análise do gráfico? A gente vê as melhores oportunidades. Vamos lá. Por que a gente precisa analisar um gráfico? Porque a gente precisa entender as melhores regiões de operação. Se eu estou num time de 1 minuto e eu preciso entender o contexto gráfico, simples, eu vou nos melhores momentos de região. Você viu que eu marquei aqui, ó, região? Você viu que eu marquei aqui, ó, uma região? Pronto, ó, você viu que eu marquei uma região, suporte e resistência? Ó? Aprenda como marcar um suporte e resistência. Você viu que eu vi uma outra região, suporte e resistência? Vi, tá vendo? Ó? Tá, e agora, como que esse gráfico está trabalhando? Esse gráfico está trabalhando em tendência. Esse gráfico está fazendo tendência. É óbvio que ele está fazendo tendência. Não sei se você percebeu, mas ele está trabalhando tendência. Olha só o padrão de vela que ele deixa aqui nessa região. Olha o padrão de vela que ele deixa nessa região. Se ele for buscar resistência, agora ele vai buscar o quê? Um suporte. Ah, Cadu, mas ele está fazendo tendência. É isso que você não entende. Não importa se ele está fazendo tendência, não importa se ele está travado, não importa o que ele está fazendo. O gráfico sempre vai trabalhar, buscar fundos e topos. O gráfico sempre vai procurar liquidez no mercado. O gráfico, depois que ele sai de uma resistência, ele sempre vai buscar um suporte. Depois que ele sai de um suporte, ele sempre vai buscar resistência. Se ele vai corrigir no suporte ou se ele vai dar continuidade naquele movimento do suporte ou resistência, vai depender do que o preço faz na região, o que a ação do preço faz na região. Se o preço ali na região mostrar para você que ele vai dar continuidade, o preço vai dar continuidade. Se o preço mostrar para você que ali naquele movimento ele vai fazer correção, ele vai fazer correção. Então, o que a análise gráfica faz? Ela te traz um passo a passo de como você deve ler o gráfico, como saber ler o gráfico, como interpretar ler o gráfico. A partir do momento que você sabe ler o gráfico, a partir do momento que você sabe interpretar o gráfico, você sabe por que essa tendência ela fez este movimento e aqui chegou ao fim. Você sabe por que essa tendência fez esse movimento e chegou ao fim. Você sabe por que essa tendência fez esse movimento e chegou ao fim. Por que eu posso fazer uma venda aqui? Por que o preço vem buscar essa região aqui e ele pode fazer movimento de queda novamente? Então, é uma perspectiva de movimentação que você aprende conforme você vai analisando o gráfico. Quanto mais você analisa, quanto mais você aprende a entender cada setor do gráfico, você vai se tornando um expert. Então aqui ó, eu vejo todo um contexto de movimento, eu defino regiões do gráfico, eu vejo como as tendências estão trabalhando, eu vejo os padrões de vela na região e vejo o fluxo do mercado. Simples, pessoal. É seguir um passo a passo, é racional. É igual 2 e 2 é 4. Eu não estou querendo dizer que o gráfico é uma matemática. Não, vocês sabem muito bem que eu falo que o gráfico é vivo. Agora, quando você começa a aprender o gráfico, você sabe como é que o gráfico se comporta. Olha só isso aqui. Olha só essa marcação que eu fiz aqui. A entrada foi de venda aqui. O que eu falei para você? O gráfico sai de resistência e vem buscar fundo. O que ele fez? Veio buscar fundo. Gráfico saiu de fundo. Olha aqui, fez padrão. Olha aqui, padrão. Sai de fundo. Foi buscar o que? Topo novamente. Olha a região que eu tinha marcado. O que aconteceu aqui? O gráfico fez mais um padrão. Mais um padrão de vela.
Sai de resistência, gráfico vem buscar o quê? Fundo novamente, ó, gráfico fazendo movimento de fundo novamente. Então, quando você vai aprendendo essa perspectiva de movimento, você aprende a marcar as melhores regiões, você começa a entender onde estão essas regiões. Conforme você vai entendendo essas regiões, você vai entendendo a praticidade do movimento. Ó. Deixa eu fechar aqui para você ver. Por exemplo, aquela primeira entrada que nós fizemos em Euro GBP, que foi uma entrada de compra, né? Foi uma entrada de compra. O movimento que o gráfico faz, ó, olha o movimento que o gráfico faz. Até chegar na liquidez. Lembra que eu falei que a perspectiva era dessa região ou dessa região? Olha só, o gráfico não chegou lá? Chegou. Eu poderia tanto fazer a minha movimentação de entrada aqui, eu poderia fazer a minha movimentação de entrada aqui, ou poderia esperar o gráfico chegar lá. Eu tenho várias oportunidades no gráfico quando eu sei ler o gráfico. As oportunidades, elas vão fazendo assim, ó, vão saltando aos olhos, e eu vou lá e pô, faço minha entrada. Mas eu preciso saber o quê? O conhecimento técnico para entender o movimento do gráfico. Então, se eu entendo o movimento gráfico, eu sei o que ele pode fazer. Essa aqui é a entrada em Euro GBP, ó. Depois essa entrada em USD-JPY. Olha a entrada do USD-JPY. O que eu falei para vocês? Tendência fazendo um trabalho de movimentação. Quando ele chega, faz resistência, eu sei onde tem um fundo, sei onde tem fundo. Olha que coisa linda. Ele chega aqui, continua o movimento e para aqui. Ou seja, eu poderia fazer a minha entrada de venda aqui, eu poderia fazer uma entrada de compra aqui. Eu vou criando perspectivas na movimentação e entendendo, sabendo, lendo, desenvolvendo a leitura gráfica dentro de um contexto. A leitura gráfica, pessoal, essa técnica de habilidade de ler o gráfico é que vai fazer você crescer em conhecimento técnico. Quanto mais você souber ler o gráfico, melhor é para você. Você entendeu? Eu costumo dizer para você que o gráfico é como um livro. Você tem que entender os capítulos. Olha aqui em EURUSD. Olha aqui, gráfico chegou em resistência, chega a resistência padrão, busca fundo, chegou aqui em fundo, faz padrão, busca topo, topo busca fundo, chega aqui, ó, não faz padrão de continuidade, mostra rompimento, vai buscar o quê? Outro fundo. Simples, lógico, rápido. Só que você tem que entender a leitura. Qual que é a leitura gráfica? Primeiro você vai ter que fazer o contexto. Eu escrevo isso todo dia aqui para você, né? Todo dia. O contexto. Tá bom, como que estão essas regiões? Eu acho que ontem eu escrevi também. Como é que estão as tendências? Quem é aluno do treinamento entende tudo. Agora você, não sei, né? Talvez seria melhor você fazer esse passo a passo. Como é que estão os candles na região? Como é que está o fluxo do mercado? Como é que está o fluxo do mercado? Como é que está o volume? Entendeu cada setor desse movimento? Encaixou cada setor desse movimento? Opa, encaixou. Encaixou. Consegui entender. O movimento está claro. Você não viu ali no primeiro ativo que eu comecei a analisar e falei assim, bom, vamos ver um ativo mais claro, né? Vamos ver um movimento mais claro. Ou seja, você tem que buscar clareza no gráfico. Olha lá o gráfico fazendo o quê? Ó? Busca fundo. Gráfico busca fundo, ó. Depois que ele faz movimento de não oportunidade de movimento, ele sai de uma região de suporte que é fundo, o fundo se torna resistência, ele vem buscar outra região de fundo, ó. Tem coisa mais clara que isso aqui, pessoal? Não tem, né? É uma questão de lógica, é uma questão de saber ler o gráfico. Saber ler o gráfico te muda uma perspectiva de entendimento. Você começa a entender por que uma tendência corrige, você começa a entender por que uma tendência faz aquela movimentação, você começa a entender por que um suporte corrige e outro suporte não corrige, você consegue entender por que um padrão de vela funciona em uma região e em outra região não funciona, porque um padrão de vela, pessoal, ele tem que estar em um contexto. Por isso que a primeira coisa que nós estudamos é o contexto. Por isso que a primeira coisa que você vai caminhar por vários módulos só entendendo o contexto, a causa do movimento. Para depois você aplicar o quê? Você aplicar a forma de executar o gráfico. Como que eu vou operar esse contexto gráfico?
Como que eu vou operar se a tendência está fazendo esse tipo de movimento? Como eu vou operar se o suporte e resistência está trabalhando dessa forma? Como eu vou operar se o gráfico se apresenta dessa forma para mim? Como? Existem várias perguntas que são respondidas em um passo a passo, em um método que você precisa ver realmente o gráfico desenhando para você. Depois que o gráfico desenha o movimento para você, aí sim tem entrada. Olha aqui, não falei para você que o gráfico vem buscar o fundo? Vem buscar o fundo. Ah, Cadu, mas aqui será que é correção, região de correção? Pessoal, espera o gráfico desenhar. Olha só agora aqui, ó. Depois que ele faz esse movimento aqui, deixa esse candle, ele está desenhando. Ele ainda não mostrou aqui um rompimento, ele pode ser um falso rompimento. Mas e se ele romper? Se ele romper, rompeu. Depois você trabalha após rompimento. Essa é a grandiosidade das técnicas. Você entender que um preço ele chega numa região, ele pode corrigir. Que o preço chega numa região, ele pode romper. Depende do que o preço faz na região, você também faz. É uma questão de lógica, é uma questão de entendimento gráfico, uma questão de saber ler o gráfico. Conseguiu entender? Então aprenda como saber ler o gráfico para operar tendência e suporte e resistência. Isso vai mudar a sua vida. E essa é a mensagem que eu deixo para você numa sexta-feira. Se você apanhou mais uma semana, tomou tinta em cima de tinta, não saiu do 0 a 0, não consegue ter resultado, pelo amor de Deus, aprende a forma correta. Se você quiser aprender, eu tenho um treinamento aqui, o link está abaixo na descrição. Você pode entrar em contato comigo aqui pelas redes sociais, pelos links que eu deixo aqui. O preço é barato demais, se você dividir, não dá um lanche por mês, onde você vai aprender todo um passo a passo para que realmente você aprenda. E você tem o suporte diretamente comigo, isso é o mais importante. Quem sabe está na hora de você terminar o ano aprendendo realmente e parar de se frustrar na frente do gráfico. Pode perguntar para quem está no chat aqui ou para quem é aluno se um dia ele se arrepende de ter feito parte do treinamento. É muito difícil, porque, pessoal, tem uma coisa na vida que eu aprendi, é o seguinte: investir em conhecimento não há valor que pague. Qualquer coisa que você aprenda na vida, não há valor que pague. A sabedoria, o conhecimento, ela tem um alto valor que você não tem ideia. Os alunos que aqui estão, que aprenderam por esse pífio valor financeiro, que é o valor do trade, do treinamento, eu tenho certeza que hoje, eles conhecendo o que eles conhecem, se fosse 20 vezes, 30 vezes mais caro, eles pagariam. Por quê? Porque eles têm valor naquilo que eles aprendem. Tem conteúdo, tem conhecimento. Você, quando entra em um conhecimento, você não sai vazio, você tem que sair transformador. E é isso que acontece. Eu aprendi isso com o meu mestre. O meu mestre, né, de Nazaré. Quando você tem um encontro com algo realmente que tem conteúdo, você sai transformado. É isso que acontece, o pessoal que entra no treinamento sai transformado. Não tem como você não ter uma valoração pessoal em sabedoria a partir do momento que você sabe ler o gráfico. Tá bom, pessoal? Então esse é o caminho. Aprender uma análise gráfica que te dá um método que te ensina passo a passo o que fazer. Você que chegou até o final da aula, não esqueça da hashtag de hoje para a gente finalizar o comentário aí após o vídeo. Saber ler. Saber ler, tá? Saber ler. Saber ler o quê? Saber ler o gráfico. Aprenda, saiba ler o gráfico para você aprender como operar uma tendência e operar um suporte e resistência. Quando você fizer um comentário aí depois da aula, quando você for deixar aquele like lindo, escrever no comentário saber ler, eu sei que você chegou até o final, eu sei que está valendo a pena trazer conteúdo para vocês, eu sei que está valendo a pena todo dia que eu trazer um conteúdo e trazer conhecimento para você, tá bom? Não esqueça de deixar um like, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de ativar o sino de notificações. Quer vir para o treinamento? Os links estão aí abaixo. A aquisição é 24 horas por dia, pode ser fim de semana, noite, madrugada, feriado. A partir do momento que você faz a aquisição no link, você recebe o e-mail, faz a sua senha e já começa a estudar sem enrolação. E aí já tem o suporte diretamente comigo. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana. Te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Fui!